Vocês foram convidados aqui hoje para descobrir a sua missão. E descobrir a sua missão requer muitas coisas. Primeiro, o desejo e a vontade de querer mudar a sua vida. Se você não desenvolver o desejo e a vontade de querer mudar a sua vida, nada do que foi falado aqui vai surtir efeito. Porque tudo começa a partir de mim. Eu preciso desenvolver essa vontade e esse desejo. E antes de eu continuar, eu quero primeiramente agradecer por vocês estarem aqui. Nós estamos aqui já há muitas horas e vocês estão aqui. E isso faz de vocês pessoas especiais. Sabe por quê? Porque vocês saíram da casa de vocês e vocês estão até aqui, ouvindo algumas pessoas falarem sobre a sua história, sobre como elas conseguiram superar os seus desafios. Sim, desafios porque todos nós temos desafios. E isso faz de vocês pessoas muito especiais. E por esta razão, eu queria que todos nós pudéssemos dar uma salva de palmas para vocês. Oh. Gratidão. Eu espero não ter problema com o... Então, a minha proposta hoje é que a gente saia e busque a nossa missão. E muitas coisas do que eu falo aqui já foram faladas. E aí eu fiquei pensando, e agora, como é que eu vou transmitir para eles uma mensagem se muitas pessoas falaram com muita propriedade o que precisa ser feito para que nós possamos alcançar os nossos objetivos? E buscar a missão é o desejo de você fazer algo por você mesmo. Muitas vezes nós ouvimos pessoas dizer que quando você está pensando somente em você, você é uma pessoa egoísta. Então a gente também falou aqui sobre quebrar crenças. E são exatamente essas crenças que fazem com que a gente não consegue avançar. Nós temos crenças que nos motivam e nós temos crenças que não nos motivam. E a grande questão é que muitas das vezes nós utilizamos somente as crenças que não nos fazem evoluir. E nós precisamos quebrar essa crença de que quando eu estou preocupado comigo, eu sou uma pessoa egoísta. Parte-se do princípio que você só pode dar alguma coisa para alguém quando você tem. Então eu só posso trazer amor para alguém quando eu já experimentei isso. Quando eu vivenciei esse negócio chamado amor. E se eu nunca vivenciei isso, como é que eu vou compartilhar para o outro? Como é que eu posso achar que eu posso ajudar as outras pessoas na sua necessidade se eu também estou carente dessa necessidade? Então, uma das primeiras crenças que nós precisamos derrubar é que eu só posso ajudar o outro quando eu estou em abundância naquilo que falta. Então, eu só posso transmitir felicidade, alegria e amor ao próximo quando eu também estou transbordando nisso tudo. E isso não é fazer de você uma pessoa egoísta. É fazer de você uma pessoa que está, assim, desejosa de ajudar as outras pessoas a conquistar o que elas precisam. Até porque nós falamos aqui sobre transformações, mas todas as pessoas que falaram aqui, elas não transformam ninguém. E por que disso? Porque eu não tenho o poder de transformar absolutamente ninguém. As pessoas ouvem a informação, elas processam essa informação e então elas vão em busca da transformação. E foi assim que aconteceu comigo. Deixa eu ver aqui. Opa! Oh, foi muito. Foi muito. Tô dando spoiler, né? Oi? Aqui, ok. Bom, perfeito. Então, eu sou Marcelo Freitas, eu vim da área da engenharia. Então, por muitos anos, eu trabalhei na área da engenharia. E qual que foi a minha maior dificuldade em trabalhar na área de engenharia? Eu desconectei de pessoas. Literalmente, depois de 25 anos trabalhando nesse segmento, eu desconectei. Então, eu conhecia muito bem, foi falado aqui da dificuldade de cálculo. Não, cálculo para mim não era uma dificuldade. Na verdade, era a única coisa que eu gostava. E eu posso até dizer que eu sempre me questionava como é que as pessoas conseguem achar que podem conquistar coisas fazendo coisas diferentes. Essa era a minha mentalidade. Para mim, só as pessoas que trabalhavam na área da engenharia, que era engenheiro de alguma coisa, que poderiam conseguir as suas coisas. Essa era a mentalidade que eu tinha e esse era meu grau de desconexão com as pessoas. E isso ficou um pouco mais agravante, porque à medida em que eu fui evoluindo, eu fui desconectando mais ainda das pessoas. E a minha esposa, então, sabiamente, me chamou de canto e falou: você precisa fazer algo por você.
Porque você está desconectando das pessoas e você está desconectando da sua família, dos seus filhos e de mim. E aí, então, ela falou que eu tinha que fazer uma imersão. E lembra que eu falei para você que ninguém consegue transformar você senão você mesmo? Então, ela foi lá, comprou a imersão e me empurrou para aquela imersão. E eu fui lá, como bom, né, marido, eu fui lá, eu ouvi ela e fui para aquela imersão. No primeiro dia que eu estava naquela imersão, eu vi as pessoas pulando, eu vi as pessoas gritando e eu lá estava rebuscado. Eu falava, que coisa mais estranha é essa, né? Eu acho que eu estou definitivamente no lugar errado. E eu comecei a ver que tinha engenheiros, médicos, advogados, desempregados, vendedores de sorvete, e eles estavam lá e eles estavam descobrindo a sua missão. E eu não estava descobrindo absolutamente nada. E eu acreditava fielmente que a única pessoa certa que tinha ali era eu. E as outras pessoas, elas estavam erradas. Pois bem, eu fiquei muito frustrado porque eu voltei para casa no primeiro dia e eu não consegui desenvolver absolutamente nada. E aí, então, no dia seguinte, eu tive que tomar uma decisão. E qual foi a decisão? Eu falei, ora, se eu estou num lugar onde tem 3.000 pessoas e muitas dessas 3.000 pessoas estavam falando que estava descobrindo a sua missão, ora, algo de errado havia comigo, não com aquelas pessoas. É muita gente errada e você achar que somente você está certo. Então foi a primeira vez que eu tive uma conversa comigo mesmo. E qual foi essa conversa comigo mesmo? Eu não sei se vocês já tiveram esse momento de olhar para o espelho. Muita gente tem dificuldade para olhar com o espelho. Eu também tinha. Mas não é olhar para o espelho para arrumar o cabelo, para passar um batom ou ver uma camisa. É olhar para o espelho e perguntar quem é você e qual é a sua missão. Mas não perguntar de forma aleatória. É você se provocar, é você olhar para o espelho e perguntar, e foi isso que eu fiz. Eu olhei para mim e falei, Marcelo, quem é você? Eu não quero saber se você é o Marcelo, se você é pai de 3 filhos, se você é casado há 32 anos, eu quero saber quem é você. Qual é o seu propósito? Para que você veio para este mundo? Então, isso foi uma provocação tal que eu não saí dali da frente do espelho enquanto eu não tive a resposta. E o problema é que eu não encontrei a resposta. E aí, chegou o dia seguinte, eu fui novamente para aquela imersão. E aí, antes de sair de casa, eu falei, bom, eu vou me render. Eu vou fazer absolutamente tudo aquilo em que eles estão fazendo o que eu preciso fazer. Porque como eu estava rebuscado, eu estava completamente fechado. E a minha mente não estava aberta para as coisas que estavam acontecendo ali. Então, as coisas aconteciam e eu absolutamente não sabia do que estava acontecendo. E foi no primeiro meio período em que eu estava naquela imersão, no segundo dia, em que me despertou algo. E algo me despertou quando aquela pessoa ela disse o seguinte: às vezes você desenvolve um trabalho na sua vida, você se forma em alguma coisa, não porque você quer, mas você faz isso porque a sua família quis assim, a tradição quis assim, a sociedade diz que as pessoas só se dão bem quem se forma, quem é advogado, quem é médico, quem é dentista, e você acreditou nessa verdade e você trouxe isso para você. E aí, no seu subconsciente, de forma involuntária, a sua mente dizia para você, olha, você só consegue conquistar alguma coisa ou ser alguém se você fizer determinadas coisas que a sociedade, a família ou uma tradição está dizendo que é. E aí, então, depois de 25 anos, eu descobri que eu não tinha nada a ver com aquilo que eu fazia. E foi muito curioso, porque assim, como assim? E aquela coisa latente dentro de você, de que você descobriu algo e estava super feliz, e eu era um daqueles que estava agora pulando, gritando ali na frente, falando, descobri a minha missão. Olha que ontem, né, as pessoas, eu falava que as pessoas eram loucas, né? No dia seguinte eu estava lá gritando e tal, falei, descobri a minha missão, descobri a minha missão. Meia hora depois eu parei e falei, tá, e aí? Descobri a minha missão, mas eu não sei como faz isso. Eu não sei como faz nada sobre isso. E o que foi que me despertou? Me despertou o desejo de poder ajudar as pessoas. Me despertou o desejo de poder levar algum tipo de conhecimento da minha vivência, da minha família, para que eu pudesse ajudar as pessoas a começarem a caminhada da sua transformação. Mas eu não sabia absolutamente nada como fazer. E o meu primeiro desafio, o meu primeiro bloqueio que veio na minha mente é, ora, como é que o Marcelo vai ajudar pessoas se o Marcelo está desconectado de pessoas? Como é que eu posso ajudar alguém se eu não tenho conexão com ninguém? O meu ciclo de amizade estava muito pequeno. Eu estava vivendo num mundo muito fechado. E aí eu quero contar com vocês uma história
E é uma história bem bacana. Deixa eu só ver se eu não apertei aqui, ele vai passar depois de novo rápido. Vamos ver aqui. Vamos ver. No meio, né? Opa. Perfeito, ok. Então eu quero contar uma história para você, e isso é uma alegoria. Sócrates, ele estava conversando com Glauco, que era o seu amigo, né? E Sócrates estava falando sobre a alegoria das cavernas. E o que é essa alegoria das cavernas? Sócrates estava dizendo para ele que muitas vezes as pessoas elas eram pegadas desde a sua infância e elas eram colocadas dentro de uma caverna, acorrentadas e olhando para a parede, né? E a porta da caverna estava às suas costas. E lá do lado de fora dessa caverna havia uma fogueira. Então, o que foi ensinado para aquelas crianças? Foi ensinado que o único lugar seguro para elas era dentro daquela caverna. E elas acreditaram fielmente. E o que começava a acontecer que reforçasse isso na mente delas? Elas começavam a ver imagem projetando na parede daquela fogueira que estava lá, e tinha pessoas que passavam lá fora, então projetavam uma imagem. E aquelas crianças foram crescendo e olhando aquela imagem, elas observaram que lá fora realmente era um lugar perigoso. E que o único lugar seguro que elas tinham era ali dentro da caverna. E eu estava dentro da caverna. Eu estava acorrentado, olhando para a parede, e qualquer coisa que me dissesse que fosse diferente do que me foi ensinado, eu achava que era uma zona de perigo. E aí, então, eu não saí dali. Mas, em algum momento, eu acabei desprendendo dessas correntes, eu fui até a porta dessa caverna e vislumbrei um mundo incrível. Eu pude perceber que o mundo ele é fantástico e que as coisas que eu via projetado na parede nada mais era do que uma percepção errônea e equivocada sobre as verdades que eu acreditava. E quando eu vi aquilo lá e eu vislumbrei, eu fiquei maravilhado. E o que eu fiz? Eu voltei para dentro da caverna para chamar aquelas pessoas que estavam junto comigo. Vamos sair da caverna, que lá fora existe um mundo fantástico, um mundo incrível. E sabe o que aconteceu? Ninguém quis sair da caverna. As pessoas falaram que eu estava ficando maluco. As pessoas disseram que eu tinha perdido algum parafuso. Né? A minha esposa que falou para mim ir para a imersão disse: eu acho que não foi bom a imersão você ter ido lá, porque eu acho que você ficou doido. Né? Como que você está falando de um mundo incrível, um mundo fantástico, se aqui é quentinho, aqui é gostoso, aqui é a nossa zona de conforto, e você está querendo abandonar tudo para seguir algo que você disse que descobriu agora? Né? Como é que é isso? Mas não tinha como eu voltar para a caverna, estava latente. E é isso que aconteceu com vocês aqui hoje. Pessoas vieram aqui e falaram para vocês que vocês precisam sair da caverna. E existe um mundo completamente magnífico lá fora em que a gente pode vislumbrar, em que a gente pode desenvolver todo o nosso conhecimento, todo o nosso potencial para algo novo. Então, como aquilo estava latente em mim, eu saí da caverna e eu fui vislumbrar este mundo incrível e fantástico. E eu posso dizer para você que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Porque agora eu estou conseguindo me conectar com pessoas. E por que eu falo que eu estou conseguindo me conectar com pessoas? Porque, primeiro, eu aprendi que a nossa vida é uma evolução contínua. Eu nunca vou conseguir chegar no meu máximo porque eu estudei alguma coisa ou porque eu aprendi alguma coisa. Porque todo dia eu terei que aprender uma coisa diferente. E eu fui seguir esse caminho e de tempo em tempo eu voltava para a caverna para chamar essas pessoas. Então, o que vai acontecer quando você está projetando algo diferente na sua vida? Às vezes, os seus familiares, eles só irão vir quando você conseguir obter sucesso. E não é porque eles são ruins. Eles gostam de você, eles querem proteger você. Mas eles têm medo do mundo lá fora. Assim como eu, que estava acorrentado, os meus familiares tinham medo. E alguns só começaram a sair da caverna quando começaram a observar que eu estava tendo algum tipo de resultado. E eu fiquei mais animado ainda. Mas eu saía da caverna e ia fazer o que tinha que fazer. E em outro momento eu voltava para a caverna para chamar algumas outras pessoas. Mas algumas pessoas não quiseram vir. Algumas pessoas jamais vão sair da caverna. E por que disso? Porque elas não acreditam que existe um mundo melhor do que aquele mundo que foi apresentado para ela desde a sua infância. Elas acreditam que o mundo, aquele olhar para a parede, que aquelas imagens que aparecem ali, aquilo é um mundo real. E que qualquer coisa que você diga diferente é uma ilusão. Você é um sonhador, você é uma pessoa que não vive num mundo real.
Ora, mas para você obter sucesso e conquistar as coisas que você almeja na sua vida, você não pode viver no mundo real. Porque o mundo real diz que você não pode, diz que você não vai conseguir. E por que você não vai conseguir? Porque crenças foram colocadas em você que a sua família veio de uma geração que não tem sucesso. Ora, você quer ter sucesso? A situação econômica, às vezes, diz para você que você não pode entrar na universidade. Os seus amigos, às vezes, dizem que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E você traz isso como uma verdade absoluta e, de uma forma involuntária, no seu subconsciente, você começa a viver desta forma. E o que é essa alegoria da caverna? Né? Essa alegoria da caverna é quando nós estamos ali, no meio do todo, nós estamos com o nosso senso comum, ou seja, eu faço o que todo mundo faz. E o todo mundo não consegue realizar os seus sonhos. Esta é uma verdade absoluta. São poucas as pessoas que conseguem realizar os seus sonhos. Então, nós precisamos sair desse senso comum, nós precisamos desconectar dessas pessoas que vivem nesse senso comum, presos a correntes, olhando uma imagem distorcida que está projetando na parede. Nós precisamos desenvolver a coragem de sair do momento em que nós estamos para fazer coisas diferentes. E foi isso que foi proposto para mim, né? E aí, então, quando nós estamos nesse senso comum, o que é a realidade para mim? É aquilo que está sendo projetado na parede. Aquilo é uma realidade. Vocês ouviram as pessoas falando aqui hoje do seu sucesso e como que eles foram tratados inicialmente, né? Pessoas que estavam completamente num mundo de Nárnia, como se costuma dizer. Estava vivendo uma realidade diferente do que é aquela realidade imaginativa que está sendo projetada na parede. E aí, então, quem são os responsáveis por tudo isso? Lá na caverna, existem pessoas que não querem ver o seu sucesso. Existem pessoas que não desejam que você consiga conquistar. E não porque elas são más. É porque elas não têm a coragem de fazer o que precisa ser feito para que elas consigam avançar e superar e suprir as suas necessidades. E quando ela vê que alguém está fazendo alguma coisa diferente, isso pode alimentar uma expectativa de que ela pode vencer. Então, essas pessoas que estão ali, dentro da caverna, olhando para a parede, são as responsáveis por criar essa realidade imaginativa. Ora, você quer ver como a gente prova isso rapidinho? Todos nós aqui temos algum amigo em que nós contamos para ele algum desejo, algum sonho que nós queremos fazer, e invariavelmente, qual que é a resposta que nós temos? Ah, isso não dá para realizar. Besteira. Você não consegue realizar esse sonho. Isso daí é só para o filho do João, que o João é rico, e o João com o filho do João consegue, então, fazer essas coisas. Mas você não consegue fazer essas coisas. E nós precisamos quebrar esses paradigmas. E quando você começa a quebrar esse paradigma, é o momento em que você tem um entendimento. Lembra naquela imersão que eu estava? No primeiro dia eu fui convidado para sair da caverna e eu falei, não, aqui está um lugar muito quentinho, muito seguro, é aqui que eu quero ficar. Você está maluco. E eu olhava para as pessoas assim e via todo mundo fazendo coisas completamente confusas e estranhas à minha visão. Então, no segundo dia eu comecei a ter um entendimento sobre aquelas coisas. E quando eu comecei a ter um entendimento sobre aquelas coisas, o que eu precisei fazer? Bom, agora eu precisei desenvolver o quê? O conhecimento. Lembra que naquele primeiro momento eu fiquei parado e falei, puxa, descobri a minha missão, tá, mas e agora? Como é que eu faço? Eu não consigo atravessar o abismo porque eu não sei como é que eu faço isso. Então, a gente tem que correr atrás do conhecimento. E o conhecimento, no mundo que nós vivemos hoje, não é só ser formado. Nós vimos pessoas aqui que não são formadas e conseguiram sucessos absurdos. O conhecimento é você ter a vontade e a disposição de buscar, de conhecer, de ler livro, de conhecer pessoas, de se aproximar próximo daquelas pessoas a qual alcançaram o que você almeja na sua vida. É isso que nós precisamos fazer. E tudo isso está envolvido no conhecimento. Por quê? Porque depois que você adquire o conhecimento, agora sim você tem a liberdade. Então, todos nós aqui fomos chamados, convidados hoje para sair desta caverna e fazer algo diferente em nossas vidas. E esse algo diferente é o que vai trazer a liberdade para mim e para vocês. E quem é que não gosta da liberdade? Quem é que não quer desfrutar da liberdade? E da liberdade é eu poder fazer
o que precisa ser feito. Não é eu fazer o que eu quero, mas é eu fazer o que precisa ser feito. Eu preciso cuidar melhor da minha família, e aí eu consigo fazer isso porque eu tenho liberdade. Eu preciso ter uma casa melhor para minha família, eu preciso dar um estudo, uma condição de saúde melhor para minha família, e quando eu consigo fazer todas essas coisas, eu tenho liberdade. Mas essa liberdade, ela só acontece a partir do momento em que você toma a decisão. Se você não tomar a decisão, nada muda na sua vida. Você pode estar à frente do melhor coach, do melhor profeta, dizendo para você o que você precisa fazer. Mas se você não estiver disposto a tomar a decisão, se você não estiver disposto a sentir na sua pele a dor da transformação, você não irá conseguir promover essa transformação na sua vida. Eu conheci esse grupo de pessoas através de uma live. Eu estava numa live, eles estavam promovendo uma live e eu entrei nesta live. E eu vi que o assunto ali estava muito dinâmico e muito legal. E aí, então, eu entrei na live, comecei a participar da live, né? Comecei a interagir com essas pessoas. E aí, então, o que eu fiz? Eu me coloquei ali à disposição para fazer parte de tudo isso. Eu falei, eu quero fazer parte de tudo isso. Né? Eu quero estar fazendo parte de tudo isso aqui que está acontecendo. Então, quando a gente fala da gente fazer conexão, a gente fala assim de você se aproximar de pessoas que estão onde você deseja chegar, não é você esperar as pessoas te convidarem, mas é você ir até elas. E quando você for até ela, você está disposto a fazer. Porque eu lembro que eu conheci um grupo de pessoas e na semana seguinte eles falaram, olha, tem que ir para o Rio de Janeiro porque vai acontecer um evento. E agora? Eu podia usar a crença de que, mas agora não dá, está muito em cima, não estou preparado. Eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer? Sempre irá haver alguma muralha em que você irá precisar quebrar para que você consiga fazer algo por você mesmo. E se você não tiver essa disposição, as coisas não acontecem. Nós precisamos fazer algo diferente em nossas vidas. Então nós fomos convidados para sair da caverna. Agora, a resposta de sair da caverna está na mão de vocês. São vocês que precisam tomar a decisão de sair da caverna. Eu quero, bem rapidinho, contar uma história para vocês. E essa história tem algumas partes que eu identifico muito, que fala sobre a minha própria história. E a minha história, ela fala um pouco da jornada do herói. E como é que é essa jornada do herói? A jornada do herói diz que para você mudar a sua vida, você precisa estar sentindo alguma dor. É quando você sente uma dor muito grande que você promove uma transformação na sua vida. E eu estava sentindo muitas dores. Eu não tinha amigos, eu estava desconectado de pessoas, eu não tinha tempo, eu trabalhava sábado, domingo, feriado, todos os dias. Então eu tinha muitas dores. E aí, então, eu tomei a decisão de fazer algo diferente na minha vida. E essa tomada de decisão que eu tomei na minha vida é o que eu chamo da gente atravessar o portal. É você tomar a decisão. Quem aqui já assistiu aquele filme Matrix, quando é apresentado para ele 2 tipos de comprimido, um vermelho e um azul? É isso que foi apresentado para mim. E eu precisei tomar a decisão de pegar aquele comprimido, tomar aquele comprimido e então fazer a mudança na minha vida. E isso eu chamo de a gente atravessar o portal. E quando a gente atravessa o portal, coisas incríveis começam a acontecer. Sabe por quê? Nós começamos a encontrar com pessoas em que eu chamo de guardiões. São aquelas pessoas que irão nos motivar, que irão nos incentivar, que irá dizer para a gente que quando a gente está pensando em desistir, elas vão chegar do nada e vão dizer, vai lá que você é capaz de fazer, porque você é dotado de poder e conhecimento. Você precisa lá e vai lá e faz. Então, no momento em que você descobre a sua missão, no momento em que você toma a decisão, você vai encontrar pessoas que irão lhe ajudar a fazer acontecer as coisas na sua vida. Você não está numa jornada sozinho. Você irá encontrar pessoas que irão lhe ajudar. Assim aconteceu comigo, assim está acontecendo comigo. Não será diferente de vocês. Vocês irão encontrar pessoas que estarão totalmente dispostas a ajudar vocês a alcançar o que vocês desejam. Mas lembra que tudo começa lá atrás, em você tomar a decisão da sua vida. Então eu encontro a minha missão, eu atravesso, o portal, eu encontro pessoas que vão me ajudar a atravessar o portal, mas também eu encontro os inimigos. E quem são os inimigos? Existem 2 classificações de inimigos. Existem os inimigos externos e o inimigo interno. Inimigos externos são aquelas pessoas que vão invariavelmente falar que nós não somos capazes de realizar. Esses são os amigos externos. São aquelas pessoas que não querem que você alcance o sucesso. São aquelas pessoas que dizem que você não é capaz de realizar qualquer coisa. Enfim.
E isso é muito perigoso em nossas vidas. Mas eu pude identificar que o maior inimigo que nós temos são os inimigos internos. Porque todos aqui podem dizer para mim que eu não sou capaz. Mas se eu disser para mim que eu sou capaz, pronto, eu vou conseguir realizar. É uma questão de tempo. Então todos vocês que estão aqui podem dizer que eu não sou capaz de realizar nada. E vocês, vamos imaginar que são meus inimigos externos. Mas o meu inimigo interno, se ele concordar com isso, pronto. Só precisaria de uma pessoa dizer que eu não sou capaz, e aí então eu não sou capaz. Lembre-se que o que você diz tem poder. Se você fala que você é capaz de realizar, você irá conseguir realizar. Mas se você diz que você não é capaz de realizar, você também está certo. Você se torna um profeta da sua vida. Então a vida que você tem hoje não é a vida que o externo determinou. Se você não tem o dinheiro suficiente que você gostaria de ter, ou a vida que você gostaria de ter, é porque você escolheu esses resultados. Não tem nada a ver com o seu patrão, não tem nada a ver com a educação que os seus... meu pai me batia, minha mãe me fazia isso. Eles não têm nada a ver com isso. E lembrando que os nossos pais, eles faziam o melhor que eles podiam dentro da possibilidade deles. Então, uma das coisas que eu tive que fazer na minha vida, dentro dessa descoberta dos meus inimigos, é, primeiro, parar de culpar o externo. Se eu não tenho o que eu gostaria de ter, a culpa é minha. Foi eu que tomei as decisões, foi eu que escolhi o caminho. Vocês estão sendo convidados a escolher um caminho, sair da caverna. Mas é vocês que têm que decidir isso. Não sou eu, não sou as pessoas que falaram aqui. São vocês que precisam decidir. E a decisão, ela é difícil. Mas quando você decide, você segue em frente, você chega então no pódio. E quando você chega no pódio, você recebe uma nova missão. Que qual é essa nova missão? É você ensinar as outras pessoas a alcançar o mesmo que você alcançou. E você então pode se chamar o mentor. É aquele que vai lá e ensina as pessoas a conquistar os seus objetivos, os seus sonhos e os seus resultados. É assim que aconteceu com a minha vida. E é essa pequena mensagem que eu gostaria de trazer para vocês. Que vocês são capazes de realizar o que vocês quiserem na vida de vocês. Não permitam que qualquer pessoa venha e roube de vocês esse poder que vocês têm de decidir. Decidir fazer o que é de melhor na vida de vocês. E com certeza, se vocês tomarem a melhor decisão, nós iremos nos encontrar nos palcos do mundo. Nós iremos nos cruzar em algum momento no palco do mundo, porque nós estaremos sim, lá no pódio do mentor, e nós estaremos ensinando as pessoas a chegarem aonde nós desejamos chegar. A fórmula, eu não preciso falar, eu tinha muitas coisas para dizer para vocês, mas eu não preciso dizer, porque tudo foi dito aqui, cada pessoa trouxe uma informação valiosa. Agora, nós precisamos pegar essa informação, processar, ponderar, refletir sobre elas e tomar a decisão. Eu tomei a decisão de mudar a minha vida. E eu abandonei tudo que eu achava que era uma verdade absoluta para correr atrás de um sonho, de uma missão. E eu estou muito feliz por ter tomado essa decisão. Porque em 3 anos eu conheci mais pessoas do que em 45 anos da minha vida. Em 3 anos eu estou conseguindo obter mais sucesso pessoal do que em toda a minha existência. E isso porque eu tomei a decisão de sair da caverna. Que vocês possam tomar a decisão. Sucesso é uma questão de decisão, não é uma questão de situação em que você está no momento. Decidam ter o sucesso e o sucesso vai chegar até a vida de vocês. Uma ótima noite e muito obrigado.